Olá pessoal, tudo bem? Na nossa última aula a gente falou que as lutas elas nascem no mundo, em todos os locais do mundo, né? Elas ocorrem por uma necessidade humana, necessidade de resolver conflitos. E ao longo do tempo, né, quando elas começaram a se tornar desnecessárias para resolver esses conflitos, elas começaram a ter outros sentidos, entre eles o esporte, né? Começou-se a competição entre as lutas. Mas aconteceu uma coisa interessante quando as lutas começaram a ser esportivizadas, né? Começaram a se tornar esportes. No nosso século passado, no início do século XX, em 1910, 1920, alguns mestres, alguns professores de lutas, né, começaram a desafiar seus oponentes, né, desafiar outros professores de lutas de outras modalidades diferentes, né? Então, um professor de boxe, né, um lutador bom de boxe, né, ele começou a desafiar um lutador de jiu-jitsu, um lutador de karatê, um lutador de judô, para ver qual a arte, né, qual a arte marcial, qual a luta seria a melhor luta do mundo, né? Seria a luta mais eficaz e mais eficiente, né? E a partir daí a gente começou a ter lutas que eram colocadas para várias pessoas assistirem, né? Isso passava na TV, isso foi colocado em vários ginásios, né? Para as pessoas, muitas pessoas irem assistir esse tipo de espetáculo. E a partir daí iniciou-se os vale-tudo, né? Quando duas ou mais até modalidades de lutas, elas entravam numa mesma luta, né? E o complicado do Vale Tudo eram que as regras elas eram um pouquinho complicadas de se organizar. Como é que eu vou alinhar a regra de determinada luta com a regra da outra luta? Isso foi um pequeno problema no início. É tanto que esse tipo de luta ela não era muito bem visto, muito bem quisto pela sociedade e começou a ser um pouquinho marginalizado. Porém, trazia muito público, né? Trazia um espetáculo muito grande. As pessoas gostavam de ver aquele tipo de espetáculo. A partir daí é o que nasce que a gente conhece hoje por MMA, que seriam Mixed Martial Arts, né? Ou artes marciais mescladas, né? É um novo estilo de luta que nasceu já no final do século XX, que veio justamente para fazer essa mistura com regras muito bem organizadas que prezam pela integridade física do atleta. Por mais que a gente olhe a luta e veja ali, né, certa violência, certa agressividade, né, os atletas precisam estar muito bem focados e ter bastante atenção nos movimentos que eles estão fazendo, que eles estão realizando. Então as regras elas são muito bem organizadas justamente para isso, né? Aí é onde a gente consegue distinguir a luta da briga, né? Aquela luta onde não tem regra, onde as pessoas não sabem muito bem o que estão fazendo, é onde se tem a violência, onde se tem a agressão física, e é o que a gente chama de briga, né? A luta não, a luta ela tem suas regras, ela é bem organizada, são atletas preparados, tem todo um esquema, né, ali montado para preservar a integridade física dos atletas, né? Então, quando a gente olha MMA, vê ali um pouquinho mais violento do que outras lutas, a gente tem que entender que é uma luta que está bem organizada e que tem regras diferentes de brigas, né? E essa luta, ultimamente, ela vem trazendo vários adeptos, vem trazendo muito público, né? E a luta do século XXI é a luta que as pessoas estão gostando de assistir na TV, né, durante o século XXI. Certo? É uma luta que traz as lutas de vários locais do mundo, né? Traz ali, traz judô, o jiu-jitsu, traz o karatê, o boxe, né? Então tem vários aspectos das lutas para se lutar em MMA. Se você não fizer essa mescla, se você não entender, não compreender aspectos de vários tipos de lutas dentro do MMA, você não vai se sair bem, você não vai conseguir lutar bem. Lógico, é necessário que você encontre profissionais qualificados, professores qualificados que vão lhe ensinar a lutar essa prática física e mais ainda, né, você precisa se preparar muito bem, né, para entrar nesse tipo de competição, nesse tipo de atividade, tá certo? Mesmo assim, hoje a gente vai experimentar um pouquinho, né, de um movimento
que é utilizado inicialmente no boxe e que foi trazido para o MMA, tá bom? Para isso, a gente vai alongar um pouquinho, principalmente os nossos punhos, tá certo? Então, vocês vão estender os punhos na altura do ombro de vocês e vão girar, tá certo? Vão contar 10 segundos. 1, 2, 3, 4. Gira mesmo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Girou o punho, tá certo? E agora a gente vai alongar também um pouquinho o calcanhar, porque a gente vai precisar do calcanhar para fazer a nossa base. A gente vai levantar o joelho e vai girar o calcanhar, tá bom? Então, gira o calcanhar 10 vezes, tá certo? Gira bem. Girou um lado, levanta o outro lado, gira também, tá certo? Gira bastante amplitude. Gira também 10 vezes que a gente vai precisar bastante, tá bom? Com isso, gente, a gente precisa preparar a nossa base para realizar o movimento, tá bom? Então, com os pés alinhados, né, você alinha os seus pés mais ou menos na largura do seu ombro, tá bom? Você vai colocar a sua perna esquerda um pouquinho mais à frente da sua perna direita, se você for destro. Se for canhoto, você troca o lado da sua base. Não tem problema, tá certo? Eu, como sou destro, vou colocar a minha perna esquerda um pouquinho à frente, a perna direita um pouquinho atrás. Sempre nessa base, porque a partir daqui eu tenho equilíbrio quando eu for fazer meu movimento, tá certo? Todo movimento a gente vai fazer parado, a gente não vai tirar os pés dessa posição. Agora, a gente precisa alinhar a posição dos nossos braços, né? A posição dos nossos punhos, tá bom? A posição dos punhos é bem simples. O lado em que você está com o pé na frente, tá certo? Você deixa o punho fechadinho, um pouquinho mais à frente do seu rosto. O lado em que o seu pé está mais atrás, você deixa fechadinho, próximo ao seu queixo, tá certo? Tá bom? Ah, professor, é difícil, é complicado, eu não estou fazendo na forma corretinha, bem certinho como os lutadores fazem. Esse não é o nosso intuito agora no momento, tá bom? A intenção é que a gente experimente o movimento. A partir daqui, gente, a gente vai fazer um movimento de esquiva, tá certo? É um movimento bem simples, tá bom? Ó, você vai girar o corpo, colocando o seu ombro à frente, como se tivesse um adversário vindo socar o seu rosto, né? Então você gira um pouquinho, tá bom? Gira para um lado, gira para o outro. Coloca o ombro na frente do seu rosto, ó. Gira para um lado, gira para o outro, tá bom? E daí você pode treinar bastante. 1, 2, certo? Vai sempre girando e movimentando o tronco, tá certo? Tem que fazer esse movimento de giro do tronco. E aí, para ficar um pouquinho mais difícil, né, como desafio para vocês, eu desafio vocês a vocês pegarem uma garrafa, certo? Uma garrafa PET, garrafa de água, amarrarem uma linha nessa garrafa, pode ser uma linha, pode ser um barbante, tá bom? Colocarem a garrafa pendurada, e se vocês podem pendurar no varal de casa, né? O varal de roupa mesmo, vocês penduram no varal de roupa mesmo da mãe de vocês, ou então no portal. Sabe o portal da porta do quarto de vocês? A parte de cima pode colocar com um esparadrapo, né? Vocês pegam um esparadrapo, cola assim em cima, deixa ele pendurado na sua frente, deixa ele bem em frente do seu rosto, tá bom? Quando ele estiver à frente, quando a garrafa estiver à frente do seu rosto, você vai olhar fixamente para ela, tá bom? E vai empurrar ela bem de leve. Quando ela vir, você esquiva. Quando ela vir, esquiva do outro lado, certo? Para que a garrafa não encoste em você, tá bom? Professor, eu quero dificultar mais um pouquinho, tá muito fácil essa questão dessa garrafa. Eu posso? Pode, certo? Você pode aproveitar que a garrafa está na sua frente e dar um pequeno jab, né? Um pequeno soco nela. Conta 3 vezes, 3 esquivas, dá um jab. 1, 2, a última, 3, dei um jab. Certo, gente? Bem simples, tá bom? Tá certo? Um movimento bem simples, só para a gente entender mais ou menos como é a esquiva que é feita tanto no boxe, tanto no MMA, né? Para vocês experimentarem um pouquinho movimentos de lutas, tá bom?
No mais é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que todos vocês pratiquem, né? A atividade física ela é extremamente importante e principalmente quando a gente fala de modalidades diferentes, né? As lutas são modalidades que dificilmente a gente consegue praticar, né? Não é uma modalidade assim tão praticada pela população, mas se você tem vontade de praticar alguma modalidade de lutas, procure seu professor de educação física que ele vai conseguir lhe encaminhar, certo, para uma academia de lutas em que você vai poder aprender de uma forma correta, certo, essa prática tão importante para o ser humano. Tá bom, gente? No mais é isso, muito obrigado e tchau, tchau.